Paz do Senhor, igreja. Amém? Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Eu não tenho costume de pôr título, nem nome, nem mensagem, mas se eu fosse colocar um título nessa mensagem hoje, seria: para que lado está aberto a sua janela? Amém? A palavra de Deus diz assim, Daniel 6:10. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e abertas as janelas do seu quarto, que davam para Jerusalém, ajoelhava-se 3 vezes ao dia, e orava e dava graças a Deus, diante do seu Deus, como antes também costumava fazer. Amém? Pode se sentar. A palavra de Deus fala a respeito de um rapaz. Aqui já era um jovem senhor, né? O nome de Daniel. E Daniel, ele era uma pessoa temente a Deus. Daniel era uma pessoa que fazia escolhas. Amém? A gente conhece a história de Daniel, muitas pessoas conhecem, outras pessoas, pouca gente não conhece. Daniel, ele resolveu desde pequeno servir a Deus. Daniel, quando foi levado cativo para a Babilônia, Daniel, ele resolveu não se contaminar com aquilo que tinha de bom na Babilônia. Né? Ele não quis comer daquelas comidas vistosas, beber de bebida forte. Ele resolveu se abdicar de tudo aquilo para poder ficar voltado para as coisas do Senhor. Mesmo num meio conturbado, ele não quis se contaminar. E a Bíblia nos conta que Daniel, ele foi crescendo e prosperando, porque Deus abençoava Daniel. Até que uma certa vez, por causa de inveja, alguns homens, passando rapidinho para a gente poder ter um tempinho maior para entender isso aqui. Alguns homens movidos de inveja, eles resolveram prejudicar Daniel. Eles pediram ao rei que fizesse um decreto. E nesse decreto que ninguém podia pedir nada para ninguém, a não ser para o rei. Ninguém deveria orar a Deus nenhum, a não ser entrar de acordo com o que estava escrito no decreto, que pudesse ser falado apenas para o rei. E o rei amava muito Daniel. A Bíblia diz que ele gostava muito de Daniel. E ele foi enganado por aqueles homens, porque a intenção daqueles homens era prejudicar Daniel. E Daniel então chega no seu quarto, quando ele ficou sabendo que estava assinado um decreto. A Bíblia diz que no quarto dele existiam janelas abertas para a banda de Jerusalém. Daniel foi levado cativo quando era criança. Daniel tinha sido levado escravo quando era criança. Mas ele continuava com suas janelas abertas para o lado da sua pátria, para o lado da sua nação. E Daniel continuava orando 3 vezes ao dia. Aqueles homens então viram Daniel orando e chamaram Daniel, levaram até o rei e falaram: olha, rei, Daniel ora, ele pede a outro Deus. E o seu decreto diz que todo homem, criança, velho, que se prostrar diante de alguma outra pessoa que não fosse o rei, deveria ser lançado na cova dos leões. E eles pegam Daniel então, e o rei não tinha o que fazer. Se você pegar a história antiga, nós sabemos que os reis, eles enviavam documentos, eles escreviam pergaminhos, e quando eles terminavam de escrever, eles tinham um anel, e aquele anel eles colocavam não sei se é cera, o que eles colocavam, e selavam a carta, o pergaminho, ou a escritura, ou o decreto. E uma vez desse decreto selado, ele não voltava atrás. E a Bíblia diz que o rei ficou profundamente magoado, profundamente triste, mas ele tinha que cumprir aquilo que ele tinha escrito.
E ele joga Daniel então na cova dos leões. E a Bíblia diz que um homem que não tinha compromisso com Deus, ele começou a jejuar aquela noite. Ele não comeu, ele não aceitou música, ele não aceitou nada, porque ele estava preocupado com o homem que ele tinha colocado na cova dos leões. E a Bíblia diz que Daniel passou a noite com os leões na cova. E quando ao amanhecer do dia, o rei chega na porta na cova, tira aquela pedra e fala: Daniel, será que o seu Deus, ele pôde te livrar dos leões? E aí Daniel vira para o rei e fala: olha, rei, vive eternamente. O meu Deus, ele tampou a boca dos leões e eles não me fizeram nenhum mal. Amém. Muito lindo, né? Mas vamos voltar um pouquinho. A Bíblia diz que Daniel tinha no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. A gente sabe quando a gente vai comprar uma casa, quando a gente está na nossa casa, assim, que a janela é uma parte que muita gente gosta muito, né? Tem gente que gosta da janela para poder ver o que está acontecendo na rua, né? Tem uns grupos de condomínio aí que o pessoal fica na janela para poder ver a vida dos outros. Ele põe rapidinho o que está acontecendo, né? A gente sabe que existe de tudo. Na janela se vê tudo. Na janela se vê tudo. Você quer saber de uma coisa que acontece na rua? Vai na casa de uma pessoa que tem uma janela aberta virada para a rua. Você vai saber de tudo o que acontece. E a Bíblia diz que Daniel tinha aquelas janelas abertas e ele orava 3 vezes ao dia. Ou seja, Daniel não se escondia, ele orava diante da janela. Mas tem uma outra coisa interessante na janela. Quando você passa numa rua, muitas das vezes tem uma janela aberta e as pessoas olham para dentro da casa para ver o que tem dentro da casa através da janela. Isso é muito interessante. Quando eu era pequeno, a gente não tinha muito dinheiro, não tinha condição de ter as coisas, então a gente não tinha televisão. E o que a gente fazia? A gente ia para a rua e as casas não tinham muro. A gente ficava da rua, vendo Chaves na casa dos outros pela janela. E o que acontecia muitas das vezes que magoava, a gente deixava triste, é que não tinha cortina, né? Mas a pessoa colocava um lençol na janela para não deixar a gente ver o que estava acontecendo lá. O que eu estou querendo te trazer com isso, meu querido? As pessoas observam o que acontece através da sua janela. O que você faz, as pessoas observam. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E elas ficam o tempo todo vendo o que a gente faz. E elas estão ali às vezes para nos acusar. Elas estão ali às vezes para poder nos ter como exemplo. Ou elas estão ali até mesmo para poder virar para Deus e falar com Deus que você não é capaz. Porque você está errado. Eu estou errado. E quem é essas testemunhas? Às vezes são nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos. Tem agora um tal de melhores amigos no Instagram, né? Quem que tem filho? Você está no grupo de melhores amigos dos seus filhos no Instagram? Você tem visto o que os seus filhos têm colocado no Instagram? Vocês têm visto? Você sabe por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que veste uma capa de santidade quando vem para a igreja. Tem muita gente que veste uma capa de bom moço quando vem para a igreja. Mas quando sai da igreja, é um lobo disfarçado de ovelha. E os pais muitas das vezes estão presos porque não sabem o que os filhos estão fazendo. Mas a janela está aberta. Não pense você que você colocou uma cortina que não tem ninguém vendo, porque tem. Para Deus você não exclui melhores amigos, porque Deus está vendo.
E um dia, você vai prestar conta. Porque uma hora vai chegar alguém e vai falar com Deus: olha, Senhor, o Senhor colocou um decreto que aquele que pecar ia morrer. O Senhor colocou um decreto que aquele que te abandonasse, o Senhor não ia ter por inocente. E agora eu quero ver o que o Senhor vai fazer. E meu querido, eu quero te dizer uma coisa: Deus é o rei de toda a terra. E quando Ele escreveu essa palavra aqui, Ele selou com o sangue de Cristo. E essa palavra não pode ser voltada atrás. Ele vai te colocar na prova. E se você não tiver uma vida com Deus, será que os leões vão ficar com a boca fechada? Para onde está aberta a janela do seu coração? Para onde está aberta a janela da sua vida? A Bíblia diz que a lâmpada do corpo, né, são os olhos. Se os nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo vai ser luz. Mas se eles forem trevas, quão grandes são essas trevas? Muitas das vezes, meu querido, eu quero te trazer a entender uma coisa comigo. As pessoas, ontem a gente estava no evento de homens, e conversando ali, eu, o pastor Ravils, o Wagner e o Natanael, nós estávamos conversando a respeito de uma coisa que eu achei muito interessante. Quando você convive muito com uma pessoa, quando você vive muito num meio, você acaba vivendo e agindo conforme aquele meio que você vive. Não é verdade? Se você anda com uma pessoa que fala muito de futebol, você vai falar muito de futebol. Se você anda com uma pessoa que fala muito de jornal, de notícia, você vai falar a respeito daquilo. Se você anda muito com uma pessoa que fala a respeito de coisas, matérias policiais, você vai acabar falando sobre aquilo. E isso acontece naturalmente. Isso acontece sem você perceber. Escolhas na nossa vida que a gente faz sem perceber. Você acorda. Aí às vezes a primeira coisa que você faz quando você acorda é ir lá na cozinha e tomar um cafezinho. Ou a primeira coisa que você faz quando você acorda é virar de lado, já dobrar o joelho e orar. Mas às vezes isso acontece não porque você pensou em fazer, é o automático. Você passou sua vida inteira comendo de colher. Quando você vai na cozinha para poder almoçar, você abre a gaveta, a primeira coisa que você pega é uma colher. Mas não é porque você escolheu pegar aquela colher, é porque o seu subconsciente já está programado para pegar aquela colher. E muitas das vezes, nós cometemos erros, porque nós já estamos acostumados a praticar aquele mesmo tipo de erro. O nome disso, a Bíblia diz que é iniquidade. Eu não estou aqui para poder tacar pedra em ninguém não, gente. Vocês me perdoem, em nome de Jesus, se tiver alguém ficando magoado comigo, não fica não. Mas a palavra de Deus, ela é uma coisa que a gente não pode, não é uma coisa, ela é uma ordenança que a gente não pode mudar. E aí o que acontece, meu querido? Quando tudo começa a ficar automático na nossa vida e a gente começa a abandonar as coisas que são de Deus, reveja as suas amizades. Reveja com quem você anda. Reveja com quem está do seu lado, quem que é o seu amigo. A Bíblia diz que Daniel tinha as janelas abertas para a banda de Jerusalém. Mas a Bíblia me diz que Daniel tinha amigos com ele que também tinham essas janelas abertas. Mas como assim, Nelson? A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia me diz que Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens que confiavam em Deus plenamente. E a Bíblia me diz que eles também negaram as coisas do mal. Eles negaram as coisas do rei. E a Bíblia também me diz que foram colocados à prova. E quando colocados à prova, Deus os deu livramento. Mas às vezes você está com um amigo e aquele amigo só te puxa para baixo. Tudo está ruim. Você está com a pessoa e fala: mas hoje está calor demais. Misericórdia. Não, hoje está frio demais.
Não, hoje eu só tenho arroz para comer. Hoje... E aí você acaba puxando aquilo. Quando você chega na sua casa, você vai virar e vai falar assim, meu Deus do céu, mas que calor é esse? Porque você começa a puxar aquelas coisas para você. Procure andar com quem vai te fazer crescer. Procure andar com quem vai te fazer a enxergar coisas no alto. E como que a gente consegue fazer isso? Faz igual aquelas pessoas que procuravam chaves na casa do vizinho para poder ver, porque não tinha televisão em casa. Começa a olhar a janela. A Bíblia diz que pelos frutos você vai conhecer a árvore. Começa a olhar quais são os frutos daquelas pessoas que andam com você. Começa a olhar qual é o fruto daquela pessoa que está do seu lado. Começa a olhar dentro da janela daquela pessoa, que você vai saber se ela é pessoa para andar com você ou se é uma pessoa para não andar com você. Mas Nelson, eu tenho que abandonar os meus amigos. Eu tenho que abandonar as pessoas por causa disso. Não é abandonar. Mas a Bíblia diz uma coisa, que quem a gente tem como a maior janela de salvação do mundo? Jesus. Ele é incontestável. Você não vai achar erro. E a Bíblia me diz que uma certa vez um homem chegou perto de Jesus, acredito eu, que por muito observar aquela janela e ver que era uma pessoa que podia ser confiável, ele era o Salvador, e ele vira para ele e fala assim, olha, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para poder entrar no céu? Aí Jesus vira para ele e fala, olha, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Ah, mas isso eu já faço. Então eu estou no céu. Amém. Agora vai. Vende tudo que você tem. Depois que você fizer uma boa ação grande de dar para os pobres daí, largar tudo e abandonar tudo, você me segue. E o que aquele homem fez? Não aceitou a proposta. Eu gosto muito de futebol. Sou apaixonado com futebol. Mas se você me chamar para ir num jogo no dia de culto, eu não vou. Se você me chamar para poder fazer alguma coisa referente a isso no dia de um trabalho na igreja, eu não vou. Se você me chamar para poder ver uma final de campeonato no dia que tiver um culto aqui na igreja, você não vai me ver fazendo isso. Sabe por quê? Porque Deus me deu uma escolha. E a escolha que eu tenho primeiramente é servir a Deus. Além disso, depois disso, nada mais me interessa. E muitas das vezes as igrejas estão ficando vazias, porque existem outras coisas que se tornaram prioridades na vida das pessoas. E isso é fácil. É só a gente abrir a janela. É só a gente observar a janela. E às vezes a gente não quer aceitar a realidade. Existe uma outra coisa que eu observo muito quando eu vejo essa mensagem, quando eu vejo essa passagem, que é o seguinte, meu querido, quando você passa em frente à casa de uma pessoa e você olha para dentro daquela casa e naquela janela você começa a escutar palavrão, você começa a escutar briga, você começa a escutar esses tipos de coisa, você sabe que aquele ali é um lar que tem muita confusão, não é verdade? Muita confusão. E a Bíblia, ela nos mostra que nós como cristãos, nós temos direito de ter escolhas. E as pessoas nos observam. Agora tem alguns ditados, isso é mais a mocidade, os jovens que costumam usar isso daí. A pessoa chega num lugar e começa a tratar outro com termos pejorativos que se tornam comuns. Se tornam comuns.
né? Eu não vou falar aqui as coisas que são faladas, porque não convém. Mas usam alguns termos que você passa e fala, gente, na minha época, se eu falasse isso, eu acho que eu não ia ter nem espaço para pôr implante na boca. Porque não é normal. Não é normal. Ah, mas na Bahia, um vira e chama o outro assim. Ah, mas não sei o quê, outro chama o outro assim. Meu querido, você é crente. Você é crente aqui, você é crente na Bahia, você é crente no sertão. Você tem que ser crente em qualquer lugar. Não significa que você saiu de um lugar que você tem que ser igual àquele meio. Você tem que ser diferente. Muitas das vezes as pessoas pensam assim, ah, o cristianismo tem que mudar, porque os jovens mudaram, porque os senhores mudaram, porque tudo mudaram. Jesus não mudou. Eu não tenho que falar termos pejorativos com outras pessoas para poder ser igual a eles, não. Eu tenho que falar da forma como Jesus fala, para eles serem igual a Jesus. Mas quando a janela está aberta para o lado da confusão, a gente vai andar e vai ser igual àquele meio. Então a gente tem que saber para que lado está aberta a nossa janela. Quando a nossa janela está aberta, voltada para o céu, tem um ditado popular aí que fala que foguete não tem ré, né? A gente vai subir. Agora, se a nossa janela estiver voltada para baixo, não tem jeito não. E é uma escolha. Você tem o direito de fazer a sua escolha. Eu não estou aqui para criticar ninguém. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui simplesmente para poder falar da palavra de Deus. E hoje eu queria que você saísse daqui com essa reflexão na sua mente. Para que lado está aberta a sua janela? Amém? Queria convidar os irmãos para ficarem de pé. A gente fazer uma oração. Senhor meu Deus, Pai Santo, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está presente aqui nessa igreja nessa manhã. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha abençoar cada lar, Deus Santo, representado aqui, Pai. Ó Deus, que nossas casas possam estar voltadas diretamente para o Senhor, Pai. Pai, precisamos de ter uma vida, Deus, voltada para o Senhor. Uma vida de inteira, ó Deus, comunhão com o Senhor. Peço ao Senhor, Deus, que o Senhor afaste de nós tudo aquilo que não é do seu agrado. Que o Senhor afaste de nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor, Deus. Pai, que nós possamos sair daqui hoje, Deus, convictos que a nossa janela está voltada para o céu. Ó Deus, de onde também virá o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te peço, Deus, eu creio no Senhor. E a única coisa que eu tenho para fazer nessa manhã, Pai, é te agradecer, Pai. Muito obrigado.